Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. O que eu quero dizer com essa frase? Quando falo pessoas feridas, dá aquela impressão que existe um grupo específico de pessoas feridas, que são aquelas pessoas que estão fazendo uma maldade, que são aquelas pessoas que são más e estão ali fazendo coisas ruins. Mas quando eu falo pessoas feridas, eu estou me referindo a nossas feridas internas, emocionais, que todos nós temos e carregamos dentro da nossa mente, dentro do nosso inconsciente, coisas que nós não curamos relacionadas à nossa infância. E todas essas questões, toda essa parte nossa, que muitas vezes é chamada também de sombra, essa nossa sombra interna, ela acaba sendo projetada na nossa vida, nas nossas relações, relacionamentos afetivos, amizades. Ao longo da nossa vida, nós não aprendemos que carregamos essa parte sombra nossa, essa parte que está como se fosse na penumbra, que são traumas, questões do passado, memórias dolorosas. 95% das nossas memórias estão no nosso inconsciente, ou seja, são coisas que aparentemente nós já esquecemos, coisas que aparentemente nós não lembramos, mas que continuam a atuar na nossa vida adulta. Um exemplo disso é se você foi uma criança que não recebeu atenção, que não recebeu amor, que não recebeu carinho, que sentia que seus pais eram ausentes, isso acaba afetando também na sua vida adulta, porque essa mentalidade que foi sendo gerada, essa personalidade que a criança foi construindo, é uma personalidade que traz marcas de uma criança que não se sentiu protegida, que não se sentiu segura. Eu não falo isso julgando os pais, porque muitas vezes os pais nem receberam aquilo que a criança, aquilo que você também não recebeu, então eles não tinham para dar. Então, quando eu falo pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam, é que quando nós buscamos olhar para a nossa história, para as nossas feridas internas, para a ausência dos pais que aconteceu lá na infância, para as dores relacionadas ao relacionamento disfuncional dos pais, tudo isso, quando nós acolhemos, quando nós buscamos respostas, quando nós buscamos tratar essas nossas feridas internas, nós vamos nos transformando de dentro para fora. E não tem como isso não refletir nos relacionamentos. Não tem como isso não melhorar os nossos relacionamentos. Quanto mais nós expressamos a nossa luz, quanto mais essa sombra interna vai diminuindo, mais os relacionamentos vão se tornando mais iluminados. Eu sei que eu falo muito sobre relacionamento aqui no canal, mas é porque realmente nós não tivemos ao longo da nossa vida essa base, essa instrução sobre o que é se relacionar de uma forma saudável. Nós aprendemos muitas vezes que uma terapia, que um processo terapêutico serve para pessoas que têm algum problema sério de saúde mental, pessoas que têm um problema agravado, um surto, e não para pessoas comuns no dia a dia. E a grande verdade é que a nossa rotina, o nosso cotidiano é totalmente espelho dessas questões internas que nós carregamos dentro de nós. Questões que pertencem à nossa história, que pertencem ao nosso passado. Quando buscamos a nossa cura, quando buscamos iluminar a nossa sombra, nós conseguimos também enxergar a luz do outro. Conseguimos também não ficar apenas focados na sombra do outro, na crítica, no julgamento, na condenação, e passamos a focar também os nossos olhos naquilo que há de bom no outro, nas qualidades. Porque muitas vezes o julgamento, a crítica, vem desse lugar interno onde existe um auto-julgamento, onde existe uma autocrítica, uma não aceitação de nós mesmas, uma parte que rejeitamos em nós mesmas. Então muitas vezes olhamos para o outro e projetamos a nossa sombra. Quando eu aceito que eu tenho coisas em mim para resolver, coisas para curar, eu paro de focar apenas no defeito dos outros. Eu paro de fugir da minha própria sombra. Paro de fugir dos meus traumas, das minhas dores, das coisas que eu passei na minha história que muitas vezes eu não quero olhar, que eu não quero ver, mas que não estão resolvidas. E isso de alguma forma ainda está afetando a minha vida, os meus relacionamentos. E quando eu falo de pessoas curadas, que pessoas curadas curam, eu estou falando justamente desse caminho, dessa abertura para o autoconhecimento, para enxergar aquilo que estava no oculto, aquilo que estava na penumbra dentro de nós mesmos, para assim exteriorizarmos a nossa parte iluminada, a nossa luz,
E isso vai fazendo com que a nossa vida também vá se transformando. As nossas escolhas vão mudando, os nossos interesses vão mudando. O nosso mundo externo também vai se moldando a essa iluminação. Porque a nossa parte que está na sombra, ela quer muitas vezes ficar presa na vítima, ela quer ficar presa no julgamento, ela quer ficar presa ali naquele lugar, de ficar reclamando, de ficar o tempo todo tendo alguém para acusar, para apontar. E a nossa parte que quer se curar, ela sempre está nos levando para o outro lado. Ela quer nos levar para a autorresponsabilidade. Então passamos a focar muito mais em nós mesmos do que na vida do outro, no que o outro está fazendo ou deixa de fazer. Eu, por exemplo, tive muita resistência a começar a gravar meus vídeos aqui no YouTube, porque na minha mente existia um auto-julgamento, existia uma autocobrança, uma autocrítica, um perfeccionismo. Então eu ficava paralisada e não conseguia agir, não conseguia dar os próximos passos, porque essa minha parte oculta, essa minha parte que estava na penumbra, ela não permitia que eu caminhasse. Então comecei a entender a programação mental que eu carregava. Muitas vezes grupos que nós participamos ali, que tem esse padrão de crítica, de julgamento em relação aos outros, ao vídeo dos outros. Então comecei a perceber que existia uma programação mental na minha mente e que também existia um porquê que muitas vezes eu estava naqueles grupos. Era exteriorização de uma sombra oculta minha, o medo de me expor, o medo de falar. Eu nunca tive dificuldade para me comunicar, falar em público. Sempre gostei de falar, de me expressar, mas aqui na internet parecia que as coisas travavam. Então comecei a perceber que existia uma exteriorização dessa parte oculta, dessa penumbra interna minha. Quando eu comecei a fazer os atendimentos individuais, comecei a perceber que aquela dor não era só minha. Existiam diversas pessoas, mulheres que também se sentiam nesse lugar, paralisadas, sem conseguir se expressar, fazer seus vídeos, mostrar seu trabalho. Eu comecei a perceber que o fato de começar a me expor, me expressar aqui na internet, estava gerando, de alguma forma, um impacto na vida dessas mulheres. Quando você se cura, você se liberta dessas prisões mentais. E era essa mensagem que eu queria compartilhar aqui hoje, uma reflexão, na verdade, e até o próximo vídeo.